Ah, tá bom. Vou só apagar aqui, gente. Eu já me apresento para vocês, tá? Lá em cima eu não vou usar, né? Porque visivelmente eu não vou alcançar. Então eu vou deixar lá em cima. Vamos lá, então, gente. Boa noite. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Me apresentar, eu me chamo Camila, eu sou professora de Biologia. Desde 2009 eu estou aqui na Believe, né? Ano passado nós estivemos juntos, né? Essa empreitada. E esse ano estamos aqui de novo. Para quem está em casa, que vai assistir a gravação, né? Sejam muito bem-vindos. Eu não sei nem onde é que eles estão me vendo, mas eu acho que é aqui. Pois bem, gente. Queria saber rapidamente o nome de vocês também, né? Não vou lembrar, obviamente, mas com o decorrer do tempo vai ficar mais fácil também para ajudar as resoluções, né? Já te conheço. Se apresente de novo. Nicola. Ana Luísa. Luana. Mariana. Claudiana. Ana Sofia. Elis. Milene. Beatriz. Giovana. Clara. Olá, Clara. Então, gente, boa noite. Vou aceitar aqui a Raíssa que está entrando. Boa noite, Jade. Boa noite, a Raíssa também. Boa noite, Jade. Boa noite, Raíssa. Então, como eu tinha falado para vocês, né? Eu sou Camila, sou professora de Biologia. Bem, gente, como é que funciona, né? Como é que a gente pode tentar aqui estabelecer mais ou menos um método com os nossos conteúdos de Biologia? Queria ver com vocês, a gente tem 1h30, né, hoje, e 1h30 na sexta-feira. E aí eu queria ver com vocês, o que vocês acham? A gente fazer mais ou menos 45 minutos, 1 hora de conteúdos, depois a gente tem um momento para resolução de questões, para tirar dúvidas, para vocês trazerem as questões, e aí é o tempo também que a gente tem para reforçar, né? Eu acho que os conteúdos vocês mais ou menos já estão habituados, né? Então, mais difícil é esse treinamento mesmo, cotidiano de resolução de questões. A gente mantém mais ou menos assim, faz um determinado período de conteúdos e depois a gente abre para resolução de questões. Vocês podem trazer as questões e a gente vai resolvendo. Como é que a gente habitualmente faz com os conteúdos, né? Geralmente, os conteúdos de biologia, né, tanto nos cursinhos como no ensino médio, eles começam do micro ao macro, né? Então, vem citologia, aí vem respiração celular, né? Que processo... Olá, boa noite. Teu nome? Mainara? Seja bem-vinda, Mainara, eu sou Camila. Vou colocar meu nome aqui para vocês se ambientarem comigo. Pronto. Então, assim, habitualmente, se trabalha a biologia do micro ao macro, né? Então, a gente começa com citologia, com fisiologia celular, né? Vamos estudar as organelas, fermentação, respiração. Aí depois a gente começa falando da bioquímica, né? Proteínas, carboidratos, lipídios. Depois a gente estuda genética, fisiologia, depois vem botânica, zoologia, ecologia. Aqui a gente inverte. Por quê? Porque como o conteúdo que mais cai, geralmente no Enem ou em alguns vestibulares, é a parte de ecologia, como vocês já conhecem toda a abordagem de biologia, né? Não é novo para vocês, então a gente geralmente começa com ecologia, porque aí dá a possibilidade de vocês repetirem ecologia
o ano inteiro, né? Já que vocês vão ficar fazendo ciclos. Então, isso permite que vocês vejam a ecologia com mais profundidade, porque vocês vão repetir mais vezes do que os outros conteúdos. Então, a gente começa com ecologia, depois a gente vai para bioquímica, bioquímica, citologia, fisiologia celular e assim sucessivamente, tá? Então, a gente vai começando logo com a ecologia, que é esse conteúdo mais importante. E o conteúdo que menos a gente vê, né, que geralmente cai menos somente no Enem, que é a parte de botânica e zoologia, fica mais para o final. Né? Então, ali pelo meio do ano, a gente vai ver a parte de fisiologia humana, vamos ver um pouquinho, vamos ver genética, e termina com zoologia e botânica. Vez por outra vai entrar botânica e zoologia no meio da ecologia, faz parte. Mas esse conteúdo mais aprofundado, a parte de anatomia, a gente acaba vendo no final, porque de fato é um conteúdo que cai menos, tá? Então a gente tenta fazer essa dinâmica para tentar fazer com que vocês lembrem-se logo de ecologia e repitam a ecologia com mais fervor, com mais frequência. Beleza? Então, gente, para começar, eu trouxe uma pequena abordagenzinha conceitual de ecologia. Ecologia não é um tema muito difícil, é um tema que a gente também está muito acostumado a repetir, mas que, de todo modo, é importante para a gente lembrar os conceitos básicos, né? Eu acho que o módulo de vocês ainda é semelhante ao meu. Vocês estão com o módulo? Só para eu dar uma olhadinha no primeiro conteúdo de biologia. Começa com isso. Show. É isso mesmo. Show, show, show. Então, a gente começa com isso mesmo. Vamos lá. Então, gente, para começar, é importante lembrar os conceitos básicos, né? O que é ecologia? Alguém lembra desse conceito? O que a ecologia estuda? Isso, né? Então, a ecologia vai estudar as relações entre os seres e as relações desses seres no ambiente, né? Então, todos os seres vivos e seus espaços, seus locais de moradia, as suas relações entre eles, são estudos, né? São objetivos do estudo da ecologia, né? Ecos, casa, logia, estudo. É o estudo da casa em que os seres vivos moram, né? Em que os seres vivos estão, enfim, incorporados. Além disso, dentro da ecologia, a gente vai estudar outros subconceitos. Biosfera, que seria toda a Terra, né? Então, o que é a biosfera? São todas as regiões da Terra em que eu posso encontrar vida. É uma esfera da Terra em que estão os seres vivos. Então, todos os ecossistemas, as paisagens, os biomas, tudo isso faz parte da biosfera. Então, esses conceitos, de vez em quando, aparecem. Não sei se vocês vão fazer o S, por exemplo, né? Mas a UES adora pedir conceitos, né? Então, esses conceitos em ecologia, por mais que sejam bobos, e a gente já esteja acostumado desde o fundamental a ouvi-los, é importante a gente lembrar deles. Porque, vez por outra, a gente vai ter que fazer uma distinção entre eles. Então, ecologia é o estudo dos seres vivos em seu ambiente. Biosfera são todas as regiões do planeta em que eu encontro seres vivos. Dentro da biosfera, a gente vai estudar os biomas. O que são biomas? São regiões da Terra com características semelhantes. Então, por exemplo, floresta. Floresta eu tenho floresta tropical, como, por exemplo, a Amazônia. Eu tinha, né, no passado, florestas tropicais na África, por exemplo. Eram florestas no trópico, na linha do Equador, que têm características semelhantes. Árvores de grande porte, animais que conseguem subir nessas árvores, animais caçadores. Eu tenho, por exemplo, os desertos. O deserto é um bioma, um grande bioma, que eu encontro na África, que eu posso encontrar na Oceania, né, na Austrália. E aqui no Brasil a gente não tem desertos diretamente, mas a gente tem no Chile, por exemplo. Né? Então, o deserto tem como característica quase nada de vegetação, uma vegetação muito rasteira, muito espaçada, com alguns animais que se escondem durante o dia por conta das altas temperaturas, que saem para caçar à noite. Então, isso é um conceito, bioma. E aí, qual é a característica principal do conceito bioma? Que eu posso replicar, reproduzir essas condições em vários locais do planeta. Então, eu tenho deserto na América, na África, na Oceania, na América do Norte. Então, é o mesmo bioma, a mesma estrutura, produzida em vários locais. Por exemplo, a Caatinga. A gente fala assim, a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, né? Esse conceito está errado? Não. Mas se a gente fosse precisar, te diria que a Caatinga é uma savana.
uma savana, como a gente tem aqui no Brasil, o cerrado é um tipo de savana, a caatinga é um tipo de savana, na África a gente tem uma outra savana, né, a savana africana. Então, isso é um bioma, é um tipo vegetacional e com seres, outros animais, né, plantas e animais, que estão em ambientes com temperaturas semelhantes e essas formas de vida se organizam nesses ambientes. Então, isso é um conceito, bioma, é um conceito da ecologia. Tá? Então, a ecologia vai se preocupar em reconhecer esses conceitos. A gente vai pegar esses conceitos e aplicar em várias situações diferentes. Então, por exemplo, qual é a distinção entre comunidade e população? São dois conceitos da ecologia. Como é que eu distingo uma população de uma comunidade? Quem é que lembra? Ninguém lembra? População são seres vivos da mesma espécie que moram no mesmo local. E a comunidade? Conjunto de populações, né? Ou seja, de espécies diferentes que vivem no mesmo local. Tá? Então, são conceitos que a gente vai ter que trabalhar e que a gente vai ter que reconhecer. Né? Eu estou aqui falando, mas já trouxe um conjunto de conceitos que é importante que vocês comecem a pensar, a numerar. Né? Eu não vou escrever muito, até porque vocês vão ter na apostila, então vocês podem rabiscar e rascunhar isso na própria apostila. Se eu passar aqui escrevendo, não faz muito sentido, né? Então, a gente vai conversando, e aí vocês vão encontrando esses conceitos na apostila também, para ir grifando. É uma forma de revisar esses conceitos. Tá? Então, para a ecologia, a gente não pode sair hoje sem esquecer esses conceitos. Biosfera, bioma, comunidade, população. Tem dois conceitos importantes quando a gente fala. Primeiro vamos falar de ecossistema, depois de dois conceitos que estão associados ao ecossistema. O que é um ecossistema? Quem é que lembra? Isso. Um exemplo de ecossistema. Hum? Um rio. Por que um rio é um ecossistema? Porque eu tenho seres vivos que interagem em um ambiente específico. Certo? Isso é um ecossistema, que pode estar dentro de um bioma. Por exemplo, eu posso pegar uma floresta, que é um bioma, floresta tropical, por exemplo, a Amazônia, e dentro da Amazônia eu tenho um ecossistema rio, né? Então, assim, o ecossistema é um ambiente dentro de um bioma em que eu encontro características físicas, né, bióticas e abióticas. Abiótico, qual a diferença de abiótico para abiótico? Pronto, né? O biótico são as características vivas do ambiente. E o abiótico são as características não vivas. Então, quando eu digo, no rio eu tenho peixe. Peixe é um fator, é uma condição, é um ser vivo. Ele está ali, um fator biótico. Agora, eu tenho uma temperatura, é um fator abiótico, né? Então, pensar esse conceito de ecossistema. Floresta, de forma genérica, você falar floresta, floresta é um sistema. Agora, se eu falar floresta tropical, equatorial, que é a Amazônia, é um bioma. Certo? Então, relembrar esse conceito. Dentro do conceito de ecossistemas, a gente tem dois conceitos importantes. Condições e recursos. Qual a diferença das condições para os recursos? Por exemplo, se fosse citar uma condição e um recurso. Condição é a temperatura. Por que a temperatura é uma condição? Não se esgota. A condição é uma característica de um ecossistema que não se esgota. Ela pode mudar. Eu posso ter 50 graus, 30 graus, 20 graus. Eu altero, mas eu não acabo. Não existe assim, um ambiente não tem temperatura. Ele tem temperatura. Pode ser positiva, negativa, alta, baixa. pH, por exemplo, pH da água. Pode ser ácido, pode ser básico, pode ser neutro. Mas não é uma característica que eu posso tirar.
né? Então, isso é uma característica que se mantém. Eu posso modificar uma condição, mas eu não destruo essa condição. Qual a diferença de condição, então, para recurso? Recurso se esgota. Por exemplo, comida. O que mais? Água, né? Então, o recurso de um ecossistema são condições não, né? Vou usar outra palavra. São características desse ecossistema que se acabam em algum momento. Até, por exemplo, um indivíduo reprodutor, eu posso dizer que, em algumas situações, é um recurso. Uma fêmea, um macho. Porque se uma fêmea engravida, ela deixa de estar disponível para a formação de uma nova ninhada por um período. Depois ela retorna e aí ela pode voltar a reproduzir. Né? Então, condição é aquilo que eu altero, mas eu não elimino, não acaba. Porque é uma característica que só se alterna. O recurso de um ecossistema, ele pode acabar. Perguntas? Tranquilo? Tá dando para... Tá fluindo? Eu não queria copiar, porque se a gente ficar copiando aqui não vai terminar nunca, né? Importante a gente tentar trazer esses conceitos para vocês. Pois bem, esses são os conceitos mais significativos. A gente vai ter que, com o tempo, trazer outros conceitos, e aí a gente vai, toda vez que a gente pensar no conceito, tentar que voltar. Eu deixei nessa apostila para vocês uma lista, né, de conceitos, bioma, biótopo, comunidade. Queria muito sugerir que vocês lessem esses conceitos e grifassem. Porque quanto mais, porque isso é como se fosse um dinossauro, um dicionário, né? Como se fosse um dicionário. Então, toda vez que você lê uma questão, será que isso aqui? Aí você volta no conceito. Né? E aí você consegue resolver uma questão, muitas vezes, só aplicando o conceito, só distinguindo uma característica de outra. Certo? O outro conceito importante que tem aí é o habitat. O que é um habitat? Exatamente. Habitat é um local, tá? Então, por exemplo, nós vivemos na cidade. A cidade é o nosso habitat, né? O leão vive na savana. Savana é o habitat do leão. E assim sucessivamente. Então, o habitat é o local geográfico, né? É a região que aquele ser vivo vive. Agora, qual a diferença de habitat para nicho ecológico? Só o alimento? Hum. Se eu dissesse assim para vocês, me digam 3 características de vocês, coisas que vocês gostam. Coisas, tipo assim, gosto de assistir filme, gosto de comer pizza, gosto de dormir a tarde inteira. Né? São 3 características da gente. O nicho ecológico é isso, são as características de uma espécie. Então, se eu disser assim, o leão, ele vive na savana. Eu estou dando o habitat, mas o habitat faz parte do nicho. Mas o leão gosta de comer hienas, né? Aquelas cores de filme, né? O Rei Leão. Gosta de comer hienas. Então, hiena é um tipo de alimento dele, ele é carnívoro, faz parte do nicho dele. Ele gosta de dormir à noite. Faz parte do nicho dele. Ele gosta de ter 3 leoas. Faz parte do nicho dele. Ou seja, nicho são todas as características que uma espécie carrega. Certo? Então, quando a gente fala de nicho, a diferença do habitat é porque o habitat é só uma parte desse nicho desse animal. Mas não é tudo. São as características daquela espécie. Que é isso que faz com que eu consiga distinguir uma espécie de outra. Cada espécie tem um nicho. Em algum momento, o nicho de 2 espécies pode se encontrar. Então, por exemplo, eu digo assim, eu tenho um passarinho verde que dorme à noite e caça de dia e come frutas vermelhas. Eu tenho uma outra espécie vermelha que dorme de noite e caça de dia, ou dorme de dia e caça de noite e gosta de comer insetos, mas também gosta de comer aquela frutinha. Então, se aquela fruta é comum para as 2 espécies, os nichos se cruzam. Mas as outras características são nos seus próprios nichos. Toda espécie, de alguma maneira, ocupa partes de um nicho de outra. Ninguém é isolado. E é nesse momento em que 2 espécies
cruzam seus nichos que há competição. Então, essa espécie A e essa espécie B. Essa dorme de dia, essa dorme de noite. Então, elas não competem pelo espaço, porque uma está dormindo enquanto a outra está fazendo outras coisas, né? Uma dorme, a outra caça. Uma caça, a outra dorme. Essa come insetos grandes. Essa come insetos pequenos. Então, elas não vão competir para aquele inseto, já que elas têm interesses diferentes, alimentares. Mas essa gosta de comer maçã. E essa também gosta. Então, pela maçã, elas vão competir. Então, os dois nichos se encontram em algum momento. Aqui haverá competição. Então, nicho ecológico é uma característica importante quando a gente estuda ecologia, porque aí a gente consegue entender quem compete com quem e quem vai destruir ou não outra espécie. Se vai ser possível coexistir, se vai acontecer a eliminação de uma delas, se vai acontecer melhor reprodução de uma do que a da outra, e assim sucessivamente. A gente geralmente trabalha com nicho a partir de espécies. Em alguns casos, a gente trabalha com indivíduos também, mas geralmente com espécies. Às vezes, quando a gente trabalha com indivíduo, por exemplo, macho tal gosta de tal característica, né? E outro macho daquela mesma espécie tem outras características e em algum momento eles competem. A gente pode trabalhar com nicho individualmente, mas geralmente nicho é por espécie. Quando as questões cobram nicho, por espécie. Beleza? Então, acho que outros tópicos desses conceitos a gente consegue lendo, e aí, se tiver alguma dúvida, na aula seguinte, vocês tiram. Mas acho que esses são os mais importantes para a gente estudar ecologia. A gente compreender esses aqui, porque eles são as características que a gente mais vai encontrar quando a gente vai resolver uma questão de ecologia. Certo? Pois bem, eu peguei para vocês, para a gente falar um pouco hoje, sobre teias e cadeias alimentares. Acho que aqui ele vai falar um pouquinho do potencial biótico, abiótico, né? Pronto. O que é o potencial biótico? Aliás, o que é esse potencial biótico e o que é a resistência ambiental? Pronto, muito bem. Então, assim, imaginem só, uma espécie que ela come maçãs. Pássaros que comem maçãs. Né? Então, vamos falar um pouquinho desse potencial biótico e da resistência ambiental. Então, tem uma espécie que come maçãs. Potencialmente, se eu fosse pensar assim, ela poderia comer maçãs eternamente, né? 1 milhão de pássaros comem 1 milhão de maçãs, cada um come uma maçã. Então, o potencial biótico dessa espécie seria infinito. Qual é o problema disso? É possível ter um potencial biótico infinito? O que faz com que seja impossível que o potencial biótico dessa espécie siga para o infinito? Recursos. Uma hora as maçãs acabam, né? Então, o que é a diferença do potencial biótico, qual a relação dele com a resistência ambiental? O potencial biótico é aquilo que a espécie poderia fazer, não fosse o ambiente que não deixa. Então, toda espécie vai chegar um momento em que ela não vai conseguir mais crescer, se expandir, porque a resistência ambiental vai. Espera aí, vamos com calma, não vai dar para crescer mais, porque eu não tenho mais os recursos necessários para que essa espécie cresça. Mas além dos recursos, por exemplo, no caso das maçãs, um momento as macieiras não vão ter mais maçã para essa espécie comer. Então, é uma resistência ambiental diretamente. O recurso acabou. Mas além do recurso, além desse recurso, né, alimentar, o que mais pode inibir o crescimento de uma outra espécie, de uma espécie? A predação. Então, uma outra espécie pode se alimentar dela, e aí ela deixa de poder crescer, tá? Então, a falta dos recursos é uma condição que pode frear o desenvolvimento de uma espécie. A predação é uma condição, né, que pode frear o crescimento de uma espécie. O que mais? As condições climáticas, né?
que pode entrar na falta de recursos, por exemplo, né? Então, se eu modifico o pH da água, esse animal, ser vivo pode morrer. Se eu mudo a temperatura bruscamente, esse ser vivo pode morrer. Né? E o que mais? A competição. Quais são os tipos de diferença? Qual a diferença da competição intraespecífica para interespecífica? Então, na competição. Fala. Uma condição. É. Pronto, a gente pode colocar separado. Eu coloquei junto só para pensar assim, que de algum modo é uma condição, é uma característica do ambiente que deixou de existir, né? Mas aí, se a gente usar, for mais preciso com a condição de recurso, a gente pode separar. Então, o frio, por exemplo, se ele precisa do frio e ele não tem esse frio, não tem esse ambiente gelado, faltou uma condição. Então, se falta a condição, isso vira uma resistência ambiental. Uhum. Isso, a condição é uma característica do ambiente, que quando ela deixa de existir, olha, isso ela não deixa de existir, quando ela se modifica, o ambiente se altera. Alterando o ambiente, necessariamente eu altero a condição de vida desse indivíduo. A competição intra e inter também altera. O que é que significa intra? Na mesma espécie. E inter, entre espécies. Então, a competição também é um fator que não permite que o meu potencial biótico seja infinito. Então, tudo isso aqui eu posso considerar como resistência ao desenvolvimento, ao crescimento de uma espécie. Tá? Isso é relação ecológica. As espécies interagem, ou consigo, com outras, ou com o ambiente, e isso faz com que essas espécies tenham um limite objetivo. Tranquilo? Perguntas? Pois bem. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as pirâmides alimentares. E as teias, né? Esse conteúdo de teias e cadeias alimentares é um conteúdo que a gente vê, assim, durante todo o fundamental, infantil, médio, né? A gente está sempre falando das relações ecológicas, das relações entre indivíduos diferentes. Aí tem, acho que é o tópico 2, né? Pronto. O dia 2. Pois bem, quando a gente fala de cadeias e teias alimentares, a gente está falando de relação alimentar entre espécies diferentes. Como o indivíduo se alimenta de outro. Qual a diferença da cadeia para a teia alimentar? Vamos começar pelo mais simples. Como é que funciona uma cadeia alimentar? Pronto. Isso, exatamente. Na cadeia alimentar, eu tenho uma relação direta de alimentação. Um indivíduo comendo o outro, né? Na base de todas as cadeias, o que eu encontro? Planta. A planta é o quê? Produtor. Então, na base de toda cadeia, eu tenho um produtor. Por que eu não posso dizer que é uma planta? Necessariamente. Que outros seres vivos são produtores? Fungo na... Fungo heterotrófico. Só autotróficos. Seres autotróficos. Quem são os seres autotróficos? Algas autotróficos. Algas, plantas e as bactérias, ou cianobactérias. Ou bactérias autotróficas.
Muito bem. Então, na base de qualquer cadeia alimentar, eu tenho os produtores, certo? A cadeia é a relação alimentar mais simples. Daqui a pouco a gente fala na teia, a gente vai ver que se complexifica um pouco. Então, na base de qualquer cadeia, eu tenho um produtor. São seres autotróficos, que podem ser algas, são protistas, plantas, do reino Plantae, e cianobactérias, reino Monera. No segundo nível, que é o primeiro nível, né, a base, toda base é produtor. Nesse segundo nível, o que eu encontro? Consumidor, que a gente chama de consumidor? Consumidor primário. Qual a característica do consumidor primário? Ele é um ser herbívoro. O que é um herbívoro? Pronto, né? Então, aqui eu tenho um herbívoro. Aí o herbívoro, ele pode ser um animal, geralmente um animal, mas pode ser um fungo também, né? Que é um ser heterotrófico. Certo? Em alguns casos, talvez um protozoário, né? Mas, geralmente, protozoários não estão associados aqui. Geralmente, eles predam, eles infectam, né? Ou eles se alimentam de animais ou de plantas de outros modos. A gente geralmente não considera dentro de uma cadeia. Depois do consumidor primário, o que a gente vai ter? Consumidor secundário, terciário, quaternário, né? E por fim, entre aspas, os decompositores, né? Então a gente tem consumidor primário, secundário, aqui, até que a gente chega aos decompositores. Tudo bem. Decompositores podem ser de que grupos? Decompositor. Que reinos, né? Que grupos eu posso encontrar decompositores? Fungi, né? Os fungos. E bactérias, né? Os mais comuns. Isso é, em linhas gerais, uma cadeia, uma relação direta. Pergunta: uma cadeia pode ser infinita? Eu posso ter consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, quinternário, não sei mais como é que vai. Por quê? E se tivesse? Poderia? Não dá, porque a quantidade de energia se dissipa, né? Então, sempre há perda de energia. A gente vai falar das pirâmides daqui a pouquinho, mas sempre há perda de energia. Então, se a vaca come a grama e a gente come a vaca, se a vaca comer 1 quilo de grama, não significa que nós vamos conseguir adquirir energia do mesmo quilo de grama. Alguma coisa vai se perder no meio do caminho. Então, toda cadeia, ela tem um limite. Ela chega num teto e não tem mais energia que compense comer. Tá? Por isso que a gente fala que não é nem tão preciso, mas a gente fala assim, existem animais que estão no topo da cadeia alimentar, tipo o leão, né? Porque o leão, ele vai comer grandes herbívoros, que tem um consumo energético muito alto. Então, esses animais que o leão come, comem muita grama, e o leão vai consumir esse animal. E ninguém vai consumir o leão. Tanto porque ele é um animal agressivo, tanto porque ele realmente não tem predador. Né? Mas não o topo da cadeia, até porque não existe um topo, né? Mas ali chega um limite em que não compensaria mais se alimentar daquele ser vivo. Pelo gasto energético que seria caçá-lo e não recompensaria usá-lo como alimento. Certo? Então, a diferença dessa cadeia bonitinha é que na teia, os seres vivos não estão em posições fixas. Tirando o produtor, que sempre é a base. Então, na teia, eu tenho uma certa confusão, usar uma palavra meio grosseira, quando eu olho para os seres vivos. Então, na base de qualquer teia,
eu tenho um produtor, porque o produtor vai produzir, tem jeito. Mas aí eu tenho um animalzinho aqui que come esse produtor, sei lá, uma formiga. Aí eu tenho um passarinho que come essa formiga. Tenho um gavião que come esse passarinho. Mas eu também poderia dizer que esse pássaro, ele come diretamente esse produtor. Ou seja, nessa situação eu tenho produtor, nível trófico 1, tenho a formiga, consumidor primário, nível trófico 2, passarinho, consumidor secundário, porque está comendo primário, né? Nível trófico 3, e gavião, consumidor terciário, nível trófico 4. Numa teia, a teia azul. Mas na teia preta, planta, nível trófico 1, produtor. Pássaro, consumidor primário. Gavião, nível trófico 3, consumidor secundário. Percebem? E eu poderia dizer que o gavião vai comer diretamente a planta. Ele não faria isso, né? Que ele tem mal o que fazer. Mas vai que ele resolveu virar vegetariano. Se ele comer diretamente, nível trófico 1, produtor. Nível trófico 2, consumidor primário. Então, na teia, as posições elas não são fixas. Elas se modificam a depender do que aquele ser vivo está se alimentando. Certo? E aí lembrar, mesmo que aqui é o consumidor primário, o nível trófico dele não é 1, é 2. Às vezes as questões gostam de confundir a gente com isso. Mas aí é bem lembrar, todo nível trófico, né, o nível trófico primário, o primeiro, se tiver uma planta, é ela. Pode ter a cadeia alimentar desenhada assim, a planta? Pode ter. Às vezes eles suprimem ela. Aí eu não considero e sigo o que eu tenho. Mas geralmente, por princípio, tem que ter um produtor. Que pode ser uma planta, uma alga, dependendo de onde for. Se for aquático, se for terrestre, né? Então tem que ter a nossa plantinha. Perguntas? Tranquilo? Beleza. Vamos falar agora, nosso último assunto, sobre as pirâmides. Pirâmides alimentares. Vocês lembram os tipos de pirâmides que nós temos? De energia. O que mais? Número. O que mais? Biomassa. Muito bem. Então, nós temos a pirâmide de números, que é a mais simples. A pirâmide de biomassa, que geralmente é a mais complexa. E a pirâmide energética, né? De energia. O que é uma pirâmide alimentar? O que é uma pirâmide alimentar? Do mesmo jeito que a cadeia, a pirâmide ela é uma relação de alimentação de um organismo para o outro. A diferença é que nas pirâmides alimentares me interessa entender algumas características específicas. Então, por exemplo, na pirâmide de números, o que é que me interessa? Quero saber quantos indivíduos fazem parte de cada nível. Então, na pirâmide de números, me interessa a quantidade de indivíduos. O que me interessa na pirâmide de biomassa? A quantidade de quilogramas por metros quadrados, por volume, certo? Ou por espaço, né? Então, eu quero saber quanto eu tenho de massa em um determinado ambiente. E na pirâmide de energia?
o quanto eu disponibilizo de energia para o próximo nível, certo? Então, vamos lá. Vamos começar por essa que é sempre, 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 100% das vezes. É uma pirâmide direta. O que é uma pirâmide direta? É uma pirâmide direta. É isso aqui. Uma pirâmide triangular. O que significa isso? Na pirâmide de energia, gente, sempre, 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 a base ela é maior do que o topo. O que significa isso? Significa dizer que aqui na base, nos produtores, eu tenho mais quilojoules, tenho mais energia do que foi disponibilizada para o topo. Porque sempre há perda de energia, certo? Duas leis básicas que são lá da física que a gente usa aqui na ecologia. As leis termodinâmicas. Energia não se perde, aliás, a energia não se destrói, não se constrói, não se cria, né? Eu dissipo. Então, para cá, eu tenho uma quantidade de energia associada a um organismo. Então, por exemplo, essa plantinha aqui, ela tem 1000 quilojoules. A base, né? O produtor, planta, 1000 quilojoules. Só que eu só vou passar para o nível trófico seguinte, as formiguinhas, 10% disso. Quanto é 10% de 1000? Então, as formiguinhas só vão consumir dessa base 100 quilojoules. Todo o resto se perde. Se perde porque elas produzem calor no momento em que elas estão se alimentando. Se perde porque a planta está fazendo fotossíntese, porque ela está fazendo respiração celular. Se perde porque a planta tem um metabolismo. E aí ela não consegue transferir, os animaizinhos também, os animais também. Então, eles não transferem totalmente aquilo que tem de energia armazenada em seu corpo para o nível seguinte. Aí aqui tem o pássaro, que a gente tem a planta, a gente tem a formiga, a gente tem o pássaro 1 aqui, e aqui tem o gavião, que também é um pássaro gigante, né? Então vamos lá, vamos usar aqui um exemplo simples. Quanto eu vou passar da formiga para o pássarozinho aqui? 10%. Que dá quanto? 10 quilos. E para o gavião, 1 kJ. Certo? O que eu quero dizer com isso? Aqui é um exemplo prático de que eu não poderia ter uma pirâmide infinita. Porque vai chegar um momento em que não vai ter mais energia para se dispor. Esses animais vão perdendo essa energia, vai se dissipando. E aí eu chego no teto do que eu consigo transpor para o próximo. Então, na pirâmide de energia, sempre, 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 ela é uma pirâmide direta. Base maior, teto menor. Então, se numa questão, a gente viu, ano passado, a gente viu muitas questões assim. Quando ele dava um triângulo, uma pirâmide, e perguntava qual é o tipo que não pode ser, ou que pode ser. Necessariamente, pode ser energética, pode ser das outras? Pode. Mas, necessariamente, uma invertida não pode ser energética. Uma de cabeça para baixo, né? Assim, não pode ser energética. De jeito nenhum. Porque a energética sempre a base é maior do que o topo. Certo? Bem, pirâmide de função para essa, que essa aqui também é mais fácil. Na pirâmide de números, eu posso ter uma inversão. Eu posso ter uma pirâmide direta, mas eu posso ter uma inversão. Vamos ver um caso para 2 casos. De uma pirâmide direta e de uma pirâmide invertida. Então, imagina que eu tenho grama. Grama. Essa grama vai alimentar bezerros. Então, aqui eu tenho, sei lá, 1000 pezinhos de grama. Número, né? Então, na pirâmide de números me interessa a quantidade. Eu tenho 1000 pezinhos de grama. Alimentam 200 bezerros. 200 bezerros alimentam... O que é que come bezerro, meu Deus? Pensei num animal carnívoro.
Vamos pensar que os jacarés vão comer esses bezerros. Ninguém come jacaré, né? Não sei. Mas vamos lá. Tudo pela ciência. Aqui nós temos os jacarés. E aí nós temos 50 jacarés sendo alimentados. Hipoteticamente, a gente resolveu ser radical, vamos caçar o jacaré. Esses 50 jacarés, nós vamos alimentar 10 pessoas. Aqui me interessam os números. Isso é uma pirâmide direta, né? A base maior e o topo menor, certo? Pirâmide direta. Mas eu posso fazer também uma pirâmide diferente, em que a base é menor e em algum momento eu tenho um grupo aqui maior. E depois eu posso retornar a tamanhos diferentes. Por exemplo, que situação eu teria uma base menor e um nível trófico 2 maior? Pensem aí. Uma árvore. Aqui eu tenho uma árvore. Uma árvore pode alimentar quantos cupins? 2.000 cupins, vamos botar aqui. 2.000 cupins podem alimentar quantos pássaros? 50. Vamos chutar aqui. 50 pássaros podem alimentar quantos gaviões? Vamos botar aqui 5. Percebem? Nesse caso, eu tenho uma pirâmide de números em que a base ela é menor do que o segundo nível trófico. Os primeiros consumidores primários. Então, na pirâmide de números, eu também posso fazer uma inversão. Sempre tem que olhar a situação hipotética. Quem é a base, né? Quem é o produtor, para entender se é possível fazer direto ou pirâmide invertida. Beleza? Dúvidas? Por fim, a pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa, ela geralmente é uma pirâmide direta. Então, se eu disser uma pirâmide terrestre, eu tenho tenho gramas que alimentam animaizinhos A, animaizinhos B. Na pirâmide de biomassa, eu vou identificar a quantidade de quilos pelo tamanho do indivíduo. Então, por exemplo, eu tenho gramas. Vamos supor que essas gramas, elas são 50 quilos por metro quadrado. É o tanto que elas ocupam, essas gramas. Essas gramas vão alimentar bezerros. Esses bezerros, se eu fosse pesá-los e colocá-los no ambiente, eles teriam, pegando 1 metro quadrado é pouquinho, né? Então, caberia metade num bezerro. Então, seria 20 quilogramas por metro quadrado. Porque eu estou usando o mesmo comparativo, metro quadrado. No metro quadrado, eu consigo colocar muitos pezinhos de grama. Eles são pequenos. Mas um bezerro eu só consigo botar metade. Certo? É óbvio que os bezerros vão ocupar um ambiente enorme. Mas eu quero pegar só aquela dimensão. Metro quadrado. Certo? Aí esses bezerrinhos vão servir de alimento para os jacarés. Dentro do metro quadrado, quantos jacarés vão caber? Qual o peso que vai caber do jacaré dentro do metro quadrado? O jacaré é um animal grande. Então, dentro do metro quadrado vai caber um pedacinho desse jacaré. Certo? Então, vai caber, sei lá, 10 quilogramas do jacaré por metro quadrado. Certo? Então, é assim que a gente faz a pirâmide de biomassa. Não é somando tudo de uma vez. É comparando a mesma dimensão, o mesmo espaço ocupado e pesando aquele espaço ocupado. Geralmente, as pirâmides de biomassa, elas são pirâmides diretas. Certo? Geralmente. Qual é a exceção de uma pirâmide de biomassa?
a pirâmide aquática. Se for uma pirâmide aquática, é questão de ser. Observe as pirâmides abaixo, aí bota lá uma pirâmide direta, invertida, nananã. É uma pirâmide de biomassa aquática. É batata. Pirâmide de biomassa aquática, ela é invertida. Por quê? Vamos lá. Qual é a base de uma pirâmide aquática? Quem é a base da cadeia alimentar aquática? Que seres vivos fazem parte dessa base? É o fitoplâncton. Fitoplâncton. O que é o fitoplâncton? Fito, esse conceito, esse termo fito, né? Esse prefixo, a gente usa muito para planta. Mas não será fitogeografia, que é estudo das plantas e tal, mas no ambiente. Mas fito é para qualquer ser vivo que faz fotossíntese, como as algas, por exemplo. No caso das regiões aquáticas, a base da cadeia alimentar são as algas, né? E as cianobactérias, as bactérias autotróficas. Então, se eu pegar por metro quadrado, eu tenho um pezinho muito baixo. Então, eu diria que no metro quadrado, se eu pesar o fitoplâncton, ou seja, as algas e as bactérias autotróficas, eu tenho um peso muito inferior. Então, vou botar aqui 10 quilogramas por metro quadrado, porque elas são muito dispersas. Então, elas acabam ocupando um ambiente muito grande. Elas são muito leves se eu pegar só um espaço para medir. Quando eu for pesar, quem é que come o fitoplâncton? Em uma cadeia alimentar aquática? É o zooplâncton. O que é zoo? Animal, né? Zoológico. Então, o zooplâncton são os animais aquáticos. Quem são os pequenos animais aquáticos? Os crustáceos. Aqueles camarãozinhos, aqueles bichinhos assim pequenininhos que a gente vê que boia, né? Então, aqueles seres vivos, eles são o zooplâncton. Eles são o nível trófico 2 da cadeia alimentar aquática, tá? Aí ele, se eu pegar metro quadrado, olha aí, mesmo espaço. Eu tenho que padronizar o espaço. Se eu pegar o zooplâncton no mesmo espaço, ele vai ser mais pesado, ele está mais concentrado. Então, eu tenho, por exemplo, 40 quilogramas por metro quadrado de fitoplâncton. Aí depois, não, eu vou pegar os peixes. O peixe é grande, né? Mesmo que um peixe pequeno, ele é muito superior a um zooplâncton. Então, eu tenho, sei lá, aqui 5 quilogramas por metro quadrado de peixe. Depois, um peixe maior, 1 quilograma de metro quadrado daquele peixe maior. Então, na cadeia alimentar aquática, eu posso ter uma inversão, pelo menos nesse início, nessa base da pirâmide de biomassa. A biomassa do fitoplâncton, das algas, pode ser inferior à biomassa do zooplâncton que ela alimenta. É a única exceção no caso da pirâmide de biomassa. Todas as outras pirâmides de biomassa terrestres, elas são diretas. Ah, mas se for só uma árvore, mas com certeza absoluta, uma árvore pesa muito mais do que 2.000 cupins. Na verdade, você tinha que ter uma coleção de cupinzeiros, né? Assim, 1 milhão de cupinzeiros para pesar. Então, assim, mesmo numa situação dessa, de numérica, se eu botar para massa, pesa mais. Então, qualquer pirâmide terrestre de biomassa é direta. Só pode ser inversa se for aquática. Perguntas? Então, essas são os três tipos maravilhosos de pirâmides. É isso. Muita informação hoje, né? Na sexta a gente vai falar de ciclos biogeoquímicos. Acho que é a próxima aula, né? Olha aí para mim, só para eu confirmar. Pronto. Agora, então, vou deixar para vocês começarem a resolver as questões, e aí a gente vai tirando as dúvidas que surgirem. Tem umas questões aí, né? Então,
Pois comecem aí para ver como é que vocês têm. Tentem responder antes de ler os comentários, né? Tem algumas questões que talvez não tenham diretamente nesse tópico os assuntos, mas aí vocês vão aproveitando para relembrar, porque também não dá para trabalhar com tudo, né? Senão a gente nunca ia terminar o módulo. Então, algumas coisas vão aparecendo nas questões também. Isso, que aí como vocês já vão relembrando. Ai, você eu sumo da tela. Quando a gente fala lá dos impactos ambientais, a gente vai ver que, diferentemente, quando a gente fala de alimento, que a gente perde energia, né? Então, na hora que a gente come um alimento, a gente só come 10% da energia daquele alimento. Quando a gente fala de materiais tóxicos, o acúmulo, ele aumenta à medida em que aumenta a cadeia alimentar. Então, se por exemplo, a planta, aqui ela tem 1.000 kJ, quando chega aqui no gavião, ele só absorve 1 kJ do que a planta tinha originalmente. Se fosse, por exemplo, o mercúrio, o gavião teria muito mais mercúrio do que a planta. Então, as substâncias tóxicas, elas se acumulam no decorrer da cadeia alimentar. Como elas não se degradam, elas só se acumulam, então, quando um ser vivo come o outro, ele acumula tudo que aquele outro ser vivo tinha. Como geralmente o gavião não vai comer só um pássaro, né? Vai comer vários, ele vai acumular o que todos aqueles pássaros tinham no corpo dele.
11. Deixa eu ver, que é no meu, aqui não está numerado, deixa eu ver qual é a 11. Em um estudo foi realizada a medição dos ovos de 2.000 aves de uma determinada espécie, com o objetivo de determinar a taxa de natalidade. Os resultados indicaram que a taxa de natalidade é maior em ovos de tamanho médio do que em ovos menores ou maiores. Aí já não é tão desse tema, né? O que tipo de instalação que só está denominada? Então, não morreu. Nós tínhamos 2.000, né? Aí ficaram os tamanhos médios. Não ficaram as maiores, nem as menores. Aí vamos ver cada uma. Essas vocês podem deixar que a gente vai falar lá na frente do tipo de seleção. Aí a gente volta para essa questão para falar dela. Os tipos de tipo de crescimento, que nem é o do meio. Eu tinha feito, eu não estava com online. Deixa eu ver. Isso aí, pessoal, achar que eu busquei.
Quando vocês terminarem, eu vou responder a 11, né? Com vocês, que foi a questão que a gente não tratou nessa aula, porque o conteúdo não é exatamente desse tópico. Os organismos vivos do ambiente não vivo, a biológica estão inseparavelmente interagidas. Denominando sistemas ecológicos ou ecossistemas qualquer unidade desse que abrange todos os organismos que funcionam em conjunto, como unidade biótica, em uma dada área, interagindo com o ambiente físico de tal forma como um fluxo de energia produzida bióticos reciclagem de materiais, como faz parte dos organismos. Análise de informações de crédito com base nos mais recentes. Quarta afirmativa. Essa mesma, né? Vamos lá. Os fatores abióticos são prescindíveis da natureza falsa, né? Eles são imprescindíveis, né? A ação dos decompositores é fundamental para a reciclagem de energia. Verdade, né? Ah, de matéria. De matéria. Isso. É de matéria. Os heterótrofos normalmente são encontrados em estratos desprovidos de energia luminosa. Não faz diferença, né? Porque eles não usam a energia luminosa. Os componentes bióticos autotróficos têm como objetivo produzir alimento. Para todos os outros níveis tróficos, não. Ah, pera, sim. Biótico autotrófico. Não tem todo. Tem como objetivo produzir alimentos para todos os outros níveis tróficos do ecossistema. Indiretamente, sim, né? Não diretamente. Porque se o carnívoro come o herbívoro, esse alimento veio de um produtor, inicialmente, né? Em sua estrutura, há um extrato autotrófico constituído de organismos clorofilados que podem ser encontrados em reinos distintos. Ah, é mais verdadeira. Você já pode explicar melhor. Assim, pronto. No ecossistema eu tenho seres autotróficos. Que seres são esses? Plantas, algas e bactérias.
constituídos de organismos clorofilados e podem ser encontrados em reinos distintos. Planta, reino plantado. Algas, reino protista. Bactérias, reino monoto. Então, são reinos diferentes que eu encontro seres clorofilados. Medida distinta é um conceito que até esse conceito ele é vago. Área física e o habitat. Espécie. Uma espécie da família. Isso. Palmas. Vou ter que não baixo para cima. Eu vou fazer isso nessas últimas conferências. Quando a maioria de vocês chegar na 11, vocês me avisam. Como a gente não trabalhou diretamente esse tema, eu vou comentar com vocês.
Eu vou comentar 11 com vocês, gente. Aí vocês colocam lá, depois vocês retornam o que é que vocês estão fazendo, que aí eu vou fazer esse aqui comentário. Lê para mim, Nicola, a 11, por favor. Tudo foi realizado a medição dos ovos de 2.000 aves de uma determinada espécie. O objetivo de determinar a complementaridade. Os resultados aplicados da taxa de complementaridade é maior em ovos de tamanho médio do que em ovos menores ou maiores. O tipo de seleção que explica esse padrão. Pronto, aí ele diz o seguinte, né? A gente tem 2.000 ovos de uma ave, e essa ave pôs ovos, esses 2.000, pequenos, médios e grandes. Desses sobreviveram principalmente os médios, né? Os pequenos e os grandes foram eliminados. E ele pergunta, qual é o tipo de seleção, qual é o tipo de seleção natural que aconteceu nesse caso? Nós temos 3 tipos de seleção natural para esse tipo de desenvolvimento. Aquela que a gente chama direcional, que é a seleção, entre aspas, direciona para um desses diferenciais. Direcional está associada ao maior sobreviver. Então, direcional é o maior que sobrevive. Se tivesse sobrevivido os ovos grandes, eu diria que era uma seleção direcional. Porque geralmente os grandes têm mais recursos, né? Mais recurso nutritivo. Então, seria mais fácil de sobreviver o grande. Se pensasse em filhotes, a gente esperaria que os filhotes maiores sobrevivessem. Então, isso seria uma seleção direcional. Seria o natural, entre aspas, esperado. Em algumas situações, morre o médio e sobrevivem os extremos, o pequeno e o grande. Então, os filhotes pequenos e os filhotes grandes sobrevivem. Aí vai depender de cada situação. Por exemplo, o grande tem mais reserva nutritiva, é mais fácil sobreviver. O pequeno vai ser mais aquecido pelos outros, então ele acaba tendo um sucesso no seu desenvolvimento. E o médio morre. Quando sobrevivem os extremos e morre o meio, a gente chama de disruptiva. Certo? E quando sobrevive só o meio, ou seja, nem o grande, nem o pequeno. O grande porque é muito predado, porque é muito visível, e o pequeno que é muito frágil. Então, o meio, que nem uma cor nem outra, sobreviveu. Nesse caso, a gente chama de estabilizadora. Os médios se desenvolveram. E os dois, tanto pequeno como grande, morreram. Então, nessa questão, o que a gente está vendo é uma estabilizadora. Desenvolvimento do tamanho médio. Tranquilo? Muito bem. Tem mais alguma questão que ficou difícil de responder? A 9. Considerando um grupo de garças da espécie X que habita uma ilha no Pacífico Sul e convive com garças das espécies Y, Z e W, além de mamíferos, crocodilos e outras aves, é correto afirmar que... Então, ele está me dando 4 espécies de garças. Né? Tudo a gente chama popularmente de garça, mas são 4 espécies diferentes. Se eu pegar as 4, eu tenho uma população ou uma comunidade? Comunidade. Ah, mas é garça, não importa, é espécie diferente. É comunidade. Aí ele quer que a gente diga aqui qual seria a verdadeira. A. As garças das espécies X, Y, Z e W representam uma única população biológica, pois habitam a mesma área geográfica em um determinado momento, mantendo relações importantes para o equilíbrio do ecossistema? Não é a mesma população, né? Porque são espécies diferentes. B. As garças de diferentes espécies, mamíferos, crocodilos e outras aves, representam uma comunidade, pois interagem entre si e com o ambiente na mesma área geográfica. Elas são uma comunidade? Sim, porque são espécies diferentes. Certo? A B está correta. Bora lá na C. As espécies de garças e demais aves pertencem à mesma população, já que mantêm relações ecológicas intraespecíficas entre si. Já mamíferos e crocodilos pertencem ao mesmo ecossistema das aves. Se são espécies diferentes, é uma comunidade, né?
E a relação não é intraespecífica, é interespecífica. Então, a C está errada por isso. D. As garças, as outras aves e os crocodilos que vivem na ilha do Pacífico Sul pertencem à mesma comunidade dos animais aquáticos que vivem na ilha do Atlântico, já que compartilham o mesmo tipo de ambiente. Quando a gente fala de comunidade, a gente está falando do mesmo ambiente, né? Se é outro ambiente, outra comunidade. As garças e demais aves, bem como os mamíferos e os crocodilos, formam um ecossistema. Esse ecossistema, somado aos seus componentes abióticos, compõe a comunidade. É o inverso. Eles formam a comunidade, porque eles são seres vivos. Os seres vivos em contato com o ambiente, com os fatores abióticos, é que formam o ecossistema, e não o contrário. Certo? Comunidades são só os seres vivos de espécies diferentes. População são só os seres vivos da mesma espécie. Quando eu falo junto com o ambiente, aí eu tenho o ecossistema. Beleza? Obrigadinha. Dúvidas? Biocenose. Agora, uma hora dessa. Não, biocenose. Biocenose é a mesma, ele é a mesma coisa é de comunidade? Não, não. Ele é igual, eu acho que é a mesma coisa de comunidade, não é não? Ele é um conceito igual, mas eu esqueci qual é. Ah, meu Deus. Comunidade. Biocenose é a comunidade. Cadê? Assim, talvez as duas estejam erradas. Deixa eu ver. Quinta. O tuiuiu. É um animal presente na fauna do Pantanal mato-grossense. É uma espécie que exibe características que o diferenciam de outros seres vivos. E apesar de ser o verdadeiro símbolo do Pantanal, também pode ser encontrado em outros ambientes. Portanto, os tuiuius do Pantanal são animais que constituem um exemplo de população, porque eles são todos da mesma espécie, tá? Por isso que tanto biocenose como comunidade, apesar de serem a mesma coisa, não é o caso do tuiuiu, do Pantanal. Ele é uma população. Quarta questão. Um garoto montou 2 ecossistemas em recipientes fechados, ambos com terra úmida e um pequeno pé de alface. Em um deles foram colocados também algumas lesmas e no outro algumas minhocas. Os recipientes foram mantidos em ambientes com temperatura, umidade e luminosidade adequados à sua manutenção. Depois de algumas semanas, verificou-se que o pé de alface... Lembrando que lesma e minhoca, apesar de parecerem não, são o mesmo grupo, né? A lesma, ela é um herbívoro. Ela vai comer o pé de alface. A minhoca não, ela vai reciclar os compostos que foram produzidos naquele ambiente. Então, a minhoca não vai comer a planta. A lesma vai, né? Aí, o que ele quer que você diga qual é a situação? O pé de alface, né? Foi beneficiado no ecossistema com lesmas e prejudicado no ecossistema com minhoca? Não, a lesma comeu o pé de alface. A minhoca ajudou a nutrir o ambiente. Então, tá errada. Foi beneficiado pelos animais em 2 ecossistemas? Não, a lesma comeu a planta. Isso atrapalha ela. C, foi prejudicado pelos animais nos 2 ecossistemas? Não, a minhoca ajuda o ecossistema. Ela recicla o material orgânico. Foi beneficiado no ecossistema com minhoca, porque a minhoca ajuda a reciclar o material orgânico do ambiente, e prejudicado com as lesmas, porque a lesma comeu a planta, né, o alface. Não foi impactado? Não, né? Ele foi impactado sim. Certo? Mais alguma? As 6. Os índios da etnia Yanomami fazem uso de mais de 20 espécies de cogumelos, que crescem sobre troncos caídos no chão da floresta, cujas hifas nutrem-se das moléculas orgânicas componentes da madeira morta. Ao ingerirem os corpos de frutificação dos basidiomycetos, esses índios estão se comportando como... Então, aqui nesse caso... Oi. Para aí? Certo. Então, nesse caso, eu tenho a planta, eu tenho o fungo que está se alimentando da planta, e tenho o índio que está comendo o fungo.
Então, a planta vira o consumidor primário e o índio vira o consumidor secundário. O cogumelo, que é o fungo. Ele é o consumidor primário, porque ele está comendo a planta. E o índio está comendo ele e vira o consumidor secundário. Mais alguma? Então, gente, era isso. Muito obrigada, né? E a gente se encontra na sexta-feira de novo para falar dos ciclos biogeoquímicos. Tchau, gente. Boa noite.